Vamos lá, ver se agora dá certo, gente. Ó, vou chamar logo você, Cleide, ver se... Mas você eu não vejo mesmo. Eu não vejo. Ah lá, consigo ver o Rubens, eu acho que não sei o que acontece. Tô vendo o Rubens, tu tá me vendo? Eu Não tô estou. vendo ninguém ainda. Meu Deus! Gente, que loucura. É uma loucura isso, gente. Será que tem alguma configuração para fazer? Alguma coisa Acho assim? que não, a gente entra direto. É, e aqui as opções que tem é só para desligar a câmera e desligar o áudio. Né? Não sei o que realmente está acontecendo, não. Nada, não apareceu nada ainda. Só tô me vendo. Isso mesmo. Gente, eu também consigo ver perfeitamente vocês. Aqui no meu, eu consigo ver tanto a Cleide como o Rubens. Deixa eu ver aqui se a Isa entrou. Então, sei ver você. Será que. Acho que vai ser de fazer assim. Mas eu acho que quem tá assistindo acho que consegue ver, né? Digam aí, meu povo, se vocês estão ouvindo o pessoal que está assistindo. Agora eu tava vendo vocês três, só que o Nathaniel ficou tela preta. Viu? Oh, meu Deus. Quando eu entrei, tava a coisa mais linda, os três. Aí eu entrei e ficou o Nathaniel tela preta. Só um segundo. O pessoal tá vendo todo mundo. Todo mundo está em Conseguindo Wi-Fi. ver, gente. Ou alguém está em 3D, ou em 3G, aliás. O meu tá mais de 3G, não é? Mas também companheiro que elas conseguem ver. Quem tá assistindo consegue ver a gente. Tá Agora todo eu não mundo consigo ver se nenhum. vendo. Mas Eu vocês só estão em consigo 3G, ver o é? Rubens. Não, o meu não é. É, o meu não, mas eu acho que isso não é um problema, não. O Será? meu é 5G, mas não. Eu fiz Deixa eu live botar lá. essa semana e não teve nenhum problema, assim. Pois é, eu sempre apanho desse jeito para começar. Uma vez eu encerrei umas 3 vezes para poder aparecer todo Vai, mundo. senão Não sei não o que vai dar, era. não, né? Tá todo mundo vendo a gente, tá bom. É, é, vamos lá, pode ser que vocês não veem ninguém, é só eu que vejo vocês tudinho. Ó, eu tô vendo o Rubens, tô vendo as mensagens que estão chegando também, eu vejo. É, eu também consigo ver as mensagens, mas não consigo ver. Não consigo ver ninguém. Só as mensagens. E E vocês, ninguém? eu tô vendo o Rubens e a Cleide, mas não tô te vendo, Nathaniel. Eita, então. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver alguma configuração aqui. Eu tirei tudinho, eu vou convidar de novo, tá bom? Para ver se agora a gente consegue. Vamos lá. E aí, meu povo? Continua pra mim, nada mudou.
Continuo vendo Rubens. Eu tô pesquisando no Google ver se tem alguma coisa. Ai, ai. Ao vivo é assim mesmo. Você consegue ver a Cleide, Rubens? Não, ninguém. Tá só a minha, pra mim aqui, né? Tá só a minha imagem e o fundo preto. Não tem mais nada. E se a Isa entra, a gente consegue. É, estranho. Se não der, a gente vida que segue, a gente continua. Vamos lá, vamos. Vamos embora, vamos pra live. Te chamei, Isa, já. Pronto, tô começando a ver uma outra pessoa. Será que não tá desligada a câmera de vocês? A minha tá ligada, cara. Desliguei agora, tô ligando novamente. Ah, a câmera tá ligada. Pronto, tô conseguindo. Senão não teria Mas Apareceu então, tá uma. ligado. Tá ligado porque eu Tá consigo ligado. ver todos vocês. Pronto, eu consigo ver. Apareceu uma outra pessoa aqui, mas está carregando o vídeo dessa pessoa. Não sei se talvez seja isso. Que é o da Isa. Só um segundo. Vamos fazer o seguinte, manda vocês o convite para eu aceitar, ver se agora dá certo. Manda aí que eu faço só aceitar. Vou aceitar a Isa aqui. Oi, E aí, Isa, conseguiu ver? só tô me vendo, tô igual o Rubens agora, eu e a tela preta. Deixa eu ver aqui se aceitando se tá certo. Agora apareceu o Rubens e a tela preta. Pra mim tá só a tela preta atrás. Ver se a Cleide manda. Eu mandei umas 3 vezes, mas não foi enviado. Convite. Foi naquela hora. Por isso que eu pedi para me chamar. Eita. Continuo sem ver ninguém. Só que quando eu saio da live, quando eu vou olhar, é como se tivesse em delay. Delay, o que é isso? É. Um atrasozinho na mensagem. Pode ser que talvez vá aparecendo aos poucos, eu acredito.
E aí, Agora a Cleide? Cleide apareceu. Continuo vendo só o Rubens. Alguém... Gente, ó, pois... Seguinte, vamos seguir, tá bom? Vamos Aqui seguir. pra mim, tá Vamos perfeito aqui pra seguir, mim, gente. tá bom? Tá aparecendo vocês direitinho. Aí eu acredito que essa questão aí daqui a pouco vai aparecendo, né? Eu sempre apanho essa questão de iniciar a live. Eu vejo o pessoal iniciando dado bem perfeitinho. Mas vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Boa noite para Boa vocês. noite. Quero iniciar primeiramente agradecendo, né, vocês terem aceitado o convite dessa nossa live, né, que tem como intenção celebrar essa data simbólica, que foi o último dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro. E a gente entende que esse dia, simbolicamente, vem para se celebrar as palavras, a magia da leitura, né? Mas a gente não pode esquecer de, além de celebrar o Dia do Livro, celebrar também os autores, né? Que são as pessoas que dão vida a essas histórias, tá bom? Então, primeiramente, gostaria de iniciar com esse agradecimento. E, assim, eu preparei aqui um roteiro, né? A Isa estava até perguntando de manhã como é que ia se seguir. Eu preparei um roteiro, mas a intenção é que a gente possa partilhar, conversar, trocar as ideias, né? Eu tenho certeza que talvez o roteiro nem consiga seguir aqui, que a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias, e eu vejo aqui até onde a gente consegue seguir esse roteirinho aqui que eu fiz, tá bom? Primeira mão é conhecer vocês, conhecer as obras de vocês, né? Como se iniciou essa vida na literatura de cada um, sobre o que cada um escreve, sobre o porquê que escreve, né? E a gente trocando essas figurinhas, se conhecendo um pouquinho mais, tá bom? A Isa eu tive o prazer de conhecer hoje pela manhã no nosso piquenique, né? Então a gente já conversou um pouquinho, já conheci um pouco sobre a história dela, e agora ela vai apresentar aqui para vocês e para o nosso público aqui que aparecer, tá bom? O Rubens eu ainda não conhecia, né? Também novato aqui no nosso coletivo. A Cleide, já assisti algumas lives que ela fez aqui, né? Com os outros integrantes, tá bem bacana. Mas aí vou ter o prazer agora também de a gente poder conversar aqui e se conhecer mais, tá bom? Vou iniciar me apresentando para vocês, tá bom? Sou Nathaniel, sou professor, né, sou escritor, entrei aqui nesse mundo da literatura, acho que desde que eu me conheço por gente, desde que eu comecei a ler e a escrever, eu tenho essa paixão pela escrita. Sempre gostei de história, sempre gostei de ler. Eu sempre gostei muito de ler. Eu tenho aqui um acervo literário que é a Ave Maria. E essa minha paixão pela leitura é que me trouxe para a escrita, né? Então eu comecei a escrever à medida que eu ia lendo e ia compartilhando isso, né? Demorei um pouco para criar coragem de compartilhar a minha literatura. Eu acredito que, assim como muitos autores também iniciam, né? Demorei um pouco a ter a coragem de compartilhar, mas hoje em dia eu já escrevo, já compartilho meus livros, meus textos, com quem se interessa, tá bom? Tenho atualmente 3 livros, né? Tenho uma antologia poética, que é o Café com Letras, que é um trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos, textos que eu ia escrevendo, ia guardando, juntei tudo e transformei nessa antologia poética. Também tenho romances publicados, tenho contos de terror, gosto muito de escrever contos de terror, né? Eu sou muito aqui nessa linha, tá? Eu estou aqui no grupo, já vai fazer 3 anos, eu acredito, né? Eu entrei já há alguns anos aqui como integrante. Esse ano eu estou como presidente do grupo, né? Então eu estou à frente com a diretoria, organizando os projetos para alavancar e também compartilhar o trabalho dos nossos integrantes, né? Esse mês, especialmente, foi um mês assim, bem movimentado para a gente, porque nós participamos da Bienal do Livro, tivemos 2 dias lá na Bienal, lançando a nossa atual antologia, que é o Mulheres de Portal, né? Inauguramos lá na Bienal do Livro, o nosso integrante também, o Tomás, inaugurou 2 livros dele, fizemos um sarau no primeiro dia, né? Hoje tivemos nosso piquenique, né? Essa partilha mais informal com os integrantes,
E esse mês também nós tivemos a culminância do nosso projeto Escritores de Portal nas escolas, que até a Isa também apareceu lá, né? Participou junto com o Tomás. Esse projeto a gente tem desde o ano passado, que é um concurso de poesia. Esse ano a gente, né, aprimorou um pouco, né? Que a poesia vencedora vai fazer parte do a nossa terceira antologia, aliás, que é o Voz de Portal 2, tá bom? Mas agora eu vou abrir aqui espaço para vocês também falarem, se apresentarem, então fiquem à vontade para se apresentarem, falar um pouco sobre a trajetória literária de vocês, tá certo? E eu vou começar aqui com a ordem que está o vídeo, tá bom? Então aqui do meu lado está a Isa, aí tem o Rubens e depois a Cleide. Ok? Tá bom. Isa, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isa Pai, né? Mas podem me chamar só de Isa, que é um nome um pouco complicado de escrever e de pronunciar. Sou professora de língua portuguesa. Atualmente eu trabalho no município de Fortaleza. E sempre gostei de ler e de escrever desde criança, né? Tinha aquela coisa de guardar os escritos, de achar que escrevia não era bom. E a primeira vez assim que eu tornei um texto meu público foi num projeto do jornal daqui de Fortaleza, do Jornal O Povo, que era um projeto chamado Correspondentes Escolares, né? E aí quando eles abriram para os professores também escreverem, que era um projeto voltado para o 9º ano e tal, quando os professores também, eles abriram para escrever, aí eu comecei a mandar os meus textos, assim, e é uma alegria você ver um texto seu ser publicado, né? Mas em obras físicas, né, em livros, a minha primeira publicação foi na pandemia, né? Vi um edital, uma seleção de textos, mandei e fiquei super feliz com a primeira aprovação, aquela coisa assim, que eu costumo dizer, né? Quando a gente é criança, a nossa mãe acha linda tudo que a gente faz, tudo que a gente escreve, o pai, a avó, a tia, né? E quando a gente manda para uma antologia que outra pessoa que não é da sua família acha legal, você fica assim, né, se achando, meu Deus, alguém gostou do que eu escrevi, então realmente eu escrevo bem e tal. E aí, já publiquei em mais de 20 coletâneas, né? Sempre tive esse sonho de publicar minha obra solo, que foi o ano passado, de maneira independente, né? Quando eu concluí o mestrado, o meu produto do mestrado era um e-book, e dentro desse e-book tinha uma peça de teatro que eu escrevi durante o curso, né? Então eu fiz o lançamento duplo, lancei essas duas obras, né? E mais recentemente também fiz uma obra coletiva com outras 3 amigas escritoras, daqui de Fortaleza também, né? 4 escritoras, e a gente lançou agora na Bienal. Então, assim, sou mãe também, né? Lido com adolescentes e sempre gostei de escrever e estou muito feliz de fazer parte desse grupo, né? De poder levar a leitura e a escrita adiante. É isso. Poxa, que bacana. Rubens, fica à vontade. Pronto, todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Então, eu me chamo Rubens, né? Eu sou natural de Fortaleza, vivi praticamente a minha vida toda em Fortaleza, me mudei recentemente aqui para Quixeramobim, né? Sou professor de Sociologia e eu estou lecionando aqui na cidade, né? Quanto escritor, eu lembro que eu escrevo desde pequeno, só que nunca de maneira formal, né? Agora, mais recentemente, é que eu venho tendo essa experiência, né? Mas eu lembro de ter experiência de escrever, quando era pequeno, de transcrever, né, para uma folha o que eu ouvia do jornal, ouvia da propaganda, né? Tentava criar uma história a partir do que eu estava ouvindo, né, reproduzindo ali. E no final eu lia só para mim mesmo, né? Mas eu comecei a escrever mais fortemente, assim, para publicar, pelo menos na internet, a partir dos meus 18, 19 anos, né? Foi quando eu entrei na universidade, né? Cursei Ciências Sociais na UES. E nesse período, eu e outros colegas tínhamos um projeto que era o Ágora, né? Que era um projeto de publicar não só poesia, mas conhecimento científico, artístico, literário, né?
filosófico. E esse projeto acabou se tornando um projeto de poesia, porque acabou que ficou só eu no projeto, né? Hoje em dia a página ainda existe, né? Mas mudou de nome, é Concretude Poética, né? É por onde eu publico normalmente as minhas poesias, né? Coloco lá, enfim, eu normalmente gosto de associar, né, a minha poesia a alguma outra obra, né? Uma obra das artes plásticas, fotografia, música, etc. Mas, recentemente, publiquei meu primeiro livro, né? Eu estava já com essa vontade há um tempo de publicar livro, e não sabia por onde começava, né? E tinha muita coisa já publicada na internet. Inclusive, tem muita coisa ainda no Facebook, eu tenho que pegar e colocar ainda no Instagram, né? Ainda não fiz esse processo totalmente, né? Porque dá um pouco de preguiça de fazer todo esse processo, pegar várias outras poesias, né? Porque tem coisas de 2013, 2014, né? Que estão lá ainda. Mas, ano passado, né? Eu consegui concluir esse livro. Eu peguei tanto poesias minhas de 10 anos atrás, né? 9, 8 anos atrás, como poesias mais recentes, né? E fui organizando elas de uma maneira que fizesse sentido para o que eu acredito, para o que eu, como eu me posiciono no mundo, politicamente, filosoficamente, né? E aí eu lancei o meu primeiro e, por enquanto, único, né? Mas pretendo ainda lançar outras temáticas, né? Claro, dentro da área da poesia, porque é a área que que eu acredito que eu me destaque mais dentro da escrita. Já tentei escrever prosa, mas, enfim, pelo menos para mim não estava tão legal. E sendo assim a minha área, a poesia, né, eu pretendo publicar outros livros, né, pegar outras poesias minhas também que estão guardadas, né, para publicar. Então eu publiquei esse meu primeiro livro ano passado, Não Há Poesia na Betoneira, né, e estou nesse processo, né, de divulgação, né, de vendas do livro, né, inclusive também já quero também fazer uma propaganda que dia 10 eu também vou estar em Fortaleza, falando também do meu livro, né? Então, quem quiser também participar, vai ser lá no Antônio Bezerra, no Sarau Ocupação, né? E é isso, venho tentando me inserir, né, dentro do cenário, né, literário do Ceará, né? E estou muito verde, vamos dizer assim, né, nesse cenário. Tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa ainda. Então, tá no coletivo agora, né? É muito importante também para eu entender como é que funciona, como é que faz as coisas, para onde é que eu vou, para onde é que eu não devo ir, né? Então, acho que, inclusive, coletivamente, eu acredito que é muito mais fácil fazer isso, tá? Então, é isso. Realmente, você falou aí do Facebook, né? O meu sonho é desativar meu Facebook, mas eu tenho tanto texto lá que eu só postei lá, aí eu fico vendo as lembranças para poder coletar os textos, guardar e eu não perder, né? Eu também, quando comecei, eu só postava lá. E tinha coisas que eu postava lá e nem guardava, nem salvava. Aí eu fico nessa luta, desativar mais com medo de perder alguma coisa bacana que eu postei lá. Né? Aí depois tu fala pra gente melhor desse sarau do dia 10, tá bom? Tá bom, eu faço direitinho lá no grupo, lá as informações. Show. Cleide, fica à vontade. Boa noite, gente. Meu nome é Cleide Silva. Também faço parte do coletivo e é uma honra fazer parte desse coletivo. Estou um pouquinho distante deles, né, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em São João del Rei, Minas Gerais. Mas, assim, eu me sinto assim, super à vontade no meio do pessoal do coletivo. Me abraçaram e eu acho isso muito importante. Eu sou advogada, escritora, sou também especialista em direito público e estudante de biotecnologia e técnico em farmácia. Acaba sendo muita coisa ao mesmo tempo. Atualmente eu também sou embaixadora cultural do Grupo Hoffman Litera. Escrevi alguns livros, como alguns romances, como Nas Batidas do Coração, volume 1 e 2. Um livro de poema também, Flores no Jardim. E também Arco-Íris, que foi uma edição especial de prevenção ao suicídio. E meu último livro agora, que eu publiquei, o lançamento foi dia 25 agora,
que é Um Pai Chamado Deus. Esse último livro foi algo muito especial, foi maravilhoso. Eu também faço parte do membro efetivo do Instituto Histórico Cultural e também sou uma das fundadoras do grupo de escritores de São João do Rei região. E assim, minha trajetória literária, ela começou muito cedo, mas a publicação foi bem mais tarde. Eu costumava contar histórias, eu sempre gostei de contar histórias no portão de casa, na rua, e fazendo os meus amigos, claro, de personagens, e aí foi crescendo, sempre amei literatura, sou apaixonada por Drummond, e sempre gostei de escrever, e quando eu me mudei para São João del Rei, eu publiquei o meu primeiro livro, foi a minha primeira publicação aqui em São João del Rei, essa cidade maravilhosa que me abraçou, e daí para frente não parei. E aí fui seguindo, eu escrevo poemas, publico algumas coisas no Instagram, também publico textos na revista Litera, e é uma revista internacional do Grupo Hoffman, e faço parte também do coletivo do conhecimento, Vértice do Conhecimento. Eu acho que é isso. Que bacana, que show conhecer assim um pouco sobre a trajetória de vocês, tá certo? Mas assim, como nós temos como tema principal, né, o Dia do Livro, e aqui nós temos autores, todos têm livros publicados, né? Então eu vou partir agora aqui para a minha primeira perguntinha, meu primeiro questionamento para vocês, tá certo? E é saber um pouquinho sobre a história de inspiração do primeiro livro de vocês, né? Eu sempre escrevi muito, mas eu sempre guardei muitos textos, né? E o primeiro livro que eu publiquei não foi o primeiro livro que eu escrevi, né? O primeiro livro que eu escrevi eu ainda não publiquei, por incrível que pareça. Eu estou esperando assim, uma oportunidade bacana para poder publicar. Mas eu acabei publicando outros livros antes dele. Quando eu escrevi, eu sempre pensava que ele seria a minha primeira obra, acabou não sendo. Minha primeira obra acabou sendo uma antologia de contos de terror que eu escrevi bem depois de muitos outros textos. Mas aí eu queria saber de vocês, né, um pouquinho sobre a história do primeiro livro de vocês, se é realmente o primeiro livro que vocês escreveram, né? De onde foi que saiu a inspiração para esse livro? Aí vocês vão ficar à vontade aí para contar para a gente, tá bom? Isa, você pode começar? Posso? Eu vou mostrar aqui para vocês o meu primeiro livro, a história é parecida com a sua, né? O primeiro livro que eu produzi, vamos dizer assim, foi esse aqui na faculdade, um livro bem artesanal, feito de EVA. Olha que Era a disciplina de literatura infantil brasileira. O professor propôs que a gente fizesse um livro, né, tendo como base alguma lenda do folclore brasileiro. Eu fiz a lenda da Iara, né? E esse livro aqui foi em 2007, né? E ficou engavetado. Depois, quando eu me tornei mãe, eu escrevia histórias para minha filha também, né? Fazia tipo uns livrinhos. E aí eu escrevi uma história também que os personagens eram galinhas, galos e pintinhos, né? A história se passava no quintal, num galinheiro. Consegui uma pessoa para ilustrar e não publiquei, tá lá guardadinho, porque a diagramação era cara, porque a impressão mais ainda, porque era um livro colorido, mas assim, já tinha esse desejo de escrever para crianças, né? Então, o meu primeiro livro publicado, como eu comentei para vocês, o meu primeiro livro solo, né? Que na verdade foram 2, né? Esse aqui é o meu trabalho de conclusão de curso do mestrado, a dramaturgia em sala, uma metodologia para o estudo da literatura em cena. Foi um livro digital, que era o produto do meu estudo de mestrado, né? O meu objeto de estudo, vamos dizer assim, era o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. E durante esse curso de mestrado, eu fiz uma disciplina era um laboratório de criação dramatúrgica. Então, veja bem, eu já escrevia contos, crônicas, poemas, haikais, histórias infantis, mas eu nunca tinha escrito um texto teatral. O máximo que eu cheguei perto foi uma adaptação, né? Eu trabalhei um livro na escola chamado Felpo Filva. E aí eu peguei esse livro e adaptei
fiz uma peça teatral, mas não era um texto criado por mim, né? Então não vamos considerar. Vamos considerar o Alto da Professora Cícera, que eu produzi durante essa disciplina do curso de mestrado, né? Tendo como base o Alto da Compadecida, né? Então é uma história que se passa numa escola, inicia numa escola com a professora, e aí eu fui colocando elementos do Alto da Compadecida. Um dos jovens que está na escola leu o Alto da Compadecida e vai inserindo coisas. Os personagens, às vezes, têm comportamentos parecidos com o Chicó, com o João Grilo, né? Então, eu fiz algumas cenas que tem como é que a gente fala? Essa intertextualidade com o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Então, foi minha inspiração, né? Porque quando eu fui fazer esse mestrado, não é na minha área de letras, né? Que eu sou formada em letras. É um mestrado em artes da cena, né? Que como era chamado antes, artes cênicas. Eu digo, poxa, eu não sou atriz, eu não sou diretora de teatro, não sou dramaturga, como é que eu vou entrar nesse curso? E aí eu inseri a literatura. Eu digo, bom, eu sou formada em letras, vou estudar um texto teatral. Aí lembrei logo do Ariano Suassuna, do Alto da Compadecida, que é um livro que eu trabalhei bastante em sala de aula, que eu gosto, que a gente já viu o filme e tal. Então, deu muitos frutos. Criei uma metodologia para estudar o texto teatral em sala de aula, né, com os alunos, e, de quebra, né, publiquei esses 2 livros. Então, a minha inspiração, né, o Alto da Professora Cícera. A Cícera é uma professora que eu tive na minha 5ª série, como professora de arte, a professora que dá nome à história. E esse aqui é o fruto, eu imprimi para guardar de lembrança, porque ele é um livro digital, né? E o meu outro livro, que não é um livro solo, né? Mas eu faço parte, né? Somos 4 autoras, cada uma escreveu 10 contos, 10 textos, né? Se chama Flor de Cacto. E a gente pensou em fazer textos que falassem do nosso Nordeste, da nossa cultura, do nosso vocabulário, de festas que a gente tem aqui, de lugares, pessoas, situações. Então, foi um livro que me deu muito prazer, né, de fazer, porque a gente fez sozinhas, né? Eu costumo dizer assim, uma coisa é você, eu não sei se a Cleide e o Rubens já tiveram essa experiência de escrever em antologias, né? E coletâneas. Uma coisa é você mandar um texto e o pessoal da editora se responsabilizar por tudo, né? Fazer a leitura crítica, revisão, diagramação, escolha, não sei o que, impressão. E outra coisa é você estar fazendo parte de todos esses processos. Então, é um aprendizado muito grande que eu tive como escritora, de fazer parte de todos esses processos de criação do livro, que não só a escrita dos textos, né? Então, é isso. Acho que os meus filhos são esses. As minhas obras, até o momento, são essas. Espero que venham outras. Espero publicar o meu primeiro, né, escrito, que não publicado. Espero que ele seja, venha ao mundo aí em breve. Você mostrou aí esse seu escrito, né? Esse manuscrito aí, eu me lembrei eu não lembrava, eu juro pra ti, eu me lembrei agora que você estava falando. Que eu escrevi um livro quando eu estava na 8ª série. Que foi um projeto da minha professora de língua portuguesa, literário na escola, né? Então ela fez essa proposta e os alunos escreviam um livro curto de até 60 páginas, se eu não me engano, para fazer parte desse concurso. Aí eu escrevi todo o manuscrito, 60 páginas, todo à mão. Porque na época não tinha acesso a computador, não tinha acesso a nada, né? Nem celular eu tinha, então eu escrevi todo à mão e até as ilustrações eu fiz com caneta e lápis, sabe? Aí eu ganhei esse concurso na época, lá na escola. Aí eu não lembrava dele, você falando aí do manuscrito, eu me lembrei. Né? Eu também sou apaixonado pelo Alto da Compadecida, eu sou aluno de teatro também. E lá na escola que eu trabalho, eu tenho um grupo de teatro, e todo ano a gente faz adaptação do Alto da Compadecida lá na escola. No passado nós fizemos, esse ano nós iremos fazer novamente. A gente adapta o texto para o ambiente escolar, né? Para a gente conseguir apresentar. É bem bacana. Também gosto muito dos textos do Ariano. Rubens, fica à vontade.
Pronto. Né, eu estava ouvindo a Isa falar, né? E assim, eu também gosto muito de teatro, né? E inclusive uma das minhas inspirações, né, é o Brecht, que é um teatrólogo, né, mas que também é poeta, enfim, alemão. Mas, enfim, o teatro para mim é também uma grande inspiração, né? Tenho, inclusive, saudade de ir ao teatro, né? Faz tempo que eu não vou. É uma coisa que faz Já fez, falta. já? Já fez teatro? Não, nunca fiz teatro. Tenho vontade, inclusive, de fazer um curso, mesmo um curso técnico, assim, né? Inclusive, eu sei que o TJA tem, já pensei em me inscrever, É. mas tempo, enfim, a vida vai nos levando para alguns caminhos que a gente não espera. Mas, enfim, o meu livro, né, publicado, como eu tinha falado, não há poesia na betoneira. Assim, antes de publicar o livro, eu não imaginava como que era a publicação de um livro. Eu achava aquilo muito distante da minha realidade, assim, né? É claro que ainda é muito caro para produzir um livro. A gente acaba, quando a gente não tem muito recurso, acaba tentando buscar uma alternativa em que você ou gaste menos ou não gaste nada, pelo menos de início, né? Aí ou você faz você mesmo, ou procura editoras independentes, ou editais públicos, ou editais das próprias editoras, né? Como chamadas públicas, que foi o meu caso, né? Eu havia construído o original, né? Inclusive não era nem esse o nome do livro, era outro nome, né? Já falo qual era o nome anterior, mas montei o original e tudo mais, falei com algumas editoras, né? Gostei, tinha gostado de algumas propostas, mas o recurso meu era muito limitado, até porque na época eu estava desempregado, né? Tinha até começado a dar aula e tal, mas não foi por muito tempo. Sou professor temporário, então, a gente sabe que o professor temporário acaba renovando o contrato em uma escola para outra, enfim. E aí, consegui montar, né, a minha companheira, a minha atual companheira, né, que está assistindo também a live, me ajudou muito a fazer a revisão textual, né, até eu encontrar um edital de chamada pública, né, que foi o da editora Minimalismos, né. Inclusive, a proposta da editora é realmente ser algo bem minimalista, né, a capa bem o símbolo da capa, o desenho da capa bem pequeno, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu enviei meu original com muita despretensão mesmo, assim, no último dia, né? Até que foi aceito, né? E é como a Isa falou, quando outra pessoa que não é da sua família, não é, né? Amigo próximo, lê e gosta e aprova, você fica mais entusiasmado. Acho que você cria uma sensação de, ok, realmente é algo que eu tenho capacidade de fazer para além do meu círculo de amizades, né? Eu acho que, ou seja, o mundo, a sociedade parece que é possível absorver aquele conteúdo. E assim, o livro, vai falar mais especificamente do livro em si, esse título aqui não era esse, não era esse, era outro, o atual é Não Há Poesia na Betoneira, mas o anterior era Do Luto à Luta, né? Eu sou uma pessoa muito engajada politicamente, né? Estou organizado politicamente, então essa frase ressoava na minha cabeça por muito tempo. Teve movimento estudantil, movimentos populares, dentro do Partido Comunista. Isso ressoava na minha cabeça, pô, parece legal, porque, inclusive, uma das inspirações para montar o livro, né, para organizar as poesias em cada lugar, onde cada poesia ficar, tinha a ver com os meus estudos do Mauriase, né, que é professor da UFR, eu não vou lembrar se é o UERJ ou é UFRJ. Mas, enfim, ele é do mesmo partido que eu, né? Mas é do Rio de Janeiro. Ele havia escrito um livro sobre consciência e emancipação humana, né? E é um livro que me inspira bastante, né? Li algumas vezes, né? Inclusive, tenho muito apreço por essa linha de estudo, né? Da psicologia social e tudo mais. E aí eu quis montar um livro dentro da perspectiva que ele colocava sobre a consciência no livro, né? Então, a perspectiva de que a consciência humana, né, ela não é linear, né, ela é circular,
né? Ela é um vai e volta constante, mas que ao mesmo tempo a gente busca, a partir das relações, a partir das crises que a gente se encontra, sair de um lugar da consciência onde ela seja mais individualista, né? Enfim, individualismo para toda sorte de individualismo, mas para um lugar de coletividade, né? E aí o meu livro tem também essa inspiração filosófica, né? Que parte dessa tentativa de, ao mesmo tempo, que ser dividido em duas partes, né? O meu livro. Ao mesmo tempo, dizer, olha, realmente o mundo é cruel, o mundo não é bonito, o mundo tem mazelas, nessa sociedade em que a gente vive tem desigualdades, e ao mesmo tempo cria nos indivíduos uma sensação de impotência, de desilusão, de depressão, ansiedade, mas que em um processo, justamente nesse processo que o IAS vai buscando desenvolver na psicologia social, que é de, olha, existe um processo em que a gente pode, coletivamente, e ver que tem pessoas que sofrem das mesmos problemas que nós, a gente pode, junto, mudar essa realidade. Então, partindo desse pressuposto, né, e aí, por isso que são duas partes, né? A primeira parte é a luta na betoneira, e a outra parte é mais também a luta na betoneira. Então, trazendo a betoneira como esse mundo que está, né, ao mesmo tempo cheio de mazelas, né, mas ao mesmo tempo sabendo que é possível mudá-lo. Então, minhas inspirações têm essa inspiração filosófica, né, materialista, né, materialismo dialético, mas também na forma da poesia, né, do Brecht, né, a Isa falou de Haikais, né, eu gosto muito do Paulo Leminski também, né, eu tento também trazer algumas coisas do Leminski para o livro, né, eu gosto tanto do Brecht que o Brecht fez a poesia, né, Se os barões fossem homens, eu fiz Se os ETs invadissem a Terra. Então, né, trazendo, claro, essa influência, né, do Brecht, mas tentando também, como a arte, ela tenta ir para além da realidade, né, no sentido de tentar ser criativa, tentar imaginar coisas, né, imaginar mundos diferentes, imaginar processos diferentes a partir do que já existe, né, então é mais ou menos isso, né? E, para finalizar, muitas das coisas que eu escrevo também vêm da música, né? Inclusive, um dos grupos que mais me inspiram é o Racionais. Inclusive, tem uma epígrafe do Racionais no meu livro, assim como também tem uma epígrafe da Carolina Maria de Jesus, né? Que também é outra mulher que, assim, eu fui ler o livro dela, eu passei a noite lendo. Tão bom e tão maravilhoso que é o livro dela, né? Então, foi esse percurso, né, para fazer o livro. Por que tu resolveu mudar o título? Pronto, porque assim, eu fui para uma oficina de publicação de livros, né? Porque, como eu falei, eu não imaginava como é que fazia isso. E aí, lá estavam pessoas que já tinham livros publicados, né? Tinha a professora que estava lá, já tinha livro publicado, já era do meio da editoração, né? E aí, uma das escritoras que estavam lá, né? A Patrícia Cacau, não sei se vocês conhecem. Quando eu falei, né, do nome do meu livro, ela, olha, muito clichê. Eu fiquei, nossa, mas... E depois eu fui revendo, né? Esse, né, realmente... Aí eu não falei o porquê desse novo título, né? Porque assim, depois que ela me falou isso, eu não mudei imediatamente, né? Eu fiquei só com aquilo na mente, pensando, não, eu vou continuar mesmo assim. Só que conversando com a minha companheira, um dia no Uber, a gente estava falando justamente das condições de trabalho dos trabalhadores da construção civil, né? E como a gente é muito próximo do Sindicato da Construção Civil, a gente estava relatando algumas coisas que eu vi de alguns companheiros do sindicato. De vez em quando tinha um operário que sofreu um acidente sério, que morria, né? E no final da nossa conversa, né, toda a desgraça que estava dentro das condições de trabalho dos operários da construção civil, a gente falou, não há poesia na betoneira, não há uma beleza na relação de trabalho na sociedade em que a gente vive, né?
Eu usei a analogia da betoneira como instrumento de trabalho da construção civil para montar isso. Né? Só que antes do título veio a poesia, não a poesia na betoneira. A partir da poesia, eu fiz o título do livro. Né? Então foi por isso que eu mudei. Aí tu vai me perdoar a ignorância agora, tá? O que é betoneira? Pronto, é uma máquina, posso dizer que é uma máquina, tanto tem ela menorzinha, né, de chão, quanto tem ela daquele caminhão, né, que serve para misturar massa de cimento. Basicamente isso. Ah, Então, sim. Eu tava aqui pensando que era. Mas bacana, muito show, Rubens. Obrigado. Cleide, fica à vontade. Gostei da sua pergunta, que é betoneira. Não sabia, eu tava aqui pensando. Eu vou perguntar. Tá certo. E voltando ali no que a gente tinha falado sobre as antologias, realmente é muito fantástico. Eu tive a oportunidade de organizar 2 antologias e é muito legal esse processo de você fazer a leitura dos textos, fazer a revisão dos textos, analisar, né, os textos para poder eles serem aprovados para entrar para a antologia. Então, assim, é muito bacana mesmo. Você acompanhar todo o processo, assim, é muito legal. Apesar de também ser muita responsabilidade, né, com o texto das outras pessoas, mas foi uma experiência muito bacana, essas 2 antologias que eu tive que organizar. Bem, como eu falei no início, eu costumava contar muitas histórias e colocar meus amigos como personagens. Algumas histórias eu até passei para o papel, mas eu não publiquei. E com o tempo acabaram se perdendo. Mas o meu primeiro livro publicado foi de poesia, que é uma das minhas paixões, é a poesia. E Flores no Jardim foi o livro que eu publiquei, meu primeiro livro, e depois de uma certa notoriedade, foi uma publicação independente. Foi a minha primeira publicação independente. Eu acreditava tanto no meu livro que eu falei, não, vou publicar independente. E foi legal porque hoje eu vejo o reconhecimento do livro, ele foi premiado nessa semana e eu fico muito feliz, né, de receber essa premiação desse livro. Poesia, para mim, é uma inspiração o tempo inteiro. Para escrever esse livro, assim, é meio suspeito de falar, porque normalmente tudo nos inspira. Então, eu, assim, dependendo do que eu estou vendo, da situação que eu estou vivendo, já me inspira para escrever. Se eu estou andando na rua e eu vejo alguma situação, já me inspira para escrever. Então, esse livro, ele teve várias inspirações, porque ele trata de vários momentos. Então, tem poesias de vários momentos que passei ali e transcrevi fiz a transcrição nesses poemas. Então, assim, a minha inspiração é diversificada. Não tem como eu falar assim, me inspirei para escrever esse poema só nisso. Então, assim, como é uma verdade que você pegar esse livro para ler, você vai ler, aqui a Cleide tem um poema inspirado numa situação, aqui já tem um poema inspirado em outra situação. Porque essa questão de poesia, ela é incrível isso. A gente tem uma visão de mundo muito peculiar, eu posso dizer assim, muito peculiar. Quem está acostumado a escrever poesia, eles têm um olhar diferente. Assim como a Isa também falou do pessoal da parte de crônicas. Gente, meu sonho é escrever crônicas. Eu acho algo muito diferente, muito peculiar. Você tem que ter uma visão muito ampla, assim, sabe? De mundo, de cotidiano, de situações, sabe? Eu acho lindo quem consegue escrever e é meu desafio. Apesar de escrever crônica, já tentei escrever uma, foi legal, mas eu quero me aperfeiçoar nisso aí, que é muito legal. Mas esse, então, foi meu primeiro livro, minha inspiração está na vida, nos amigos, na nossa vivência, no cotidiano. É daí que eu tirei minha inspiração para escrever o livro. Que bacana, que show de bola. Eu queria também agora abrir um espaço para conhecer os textos de vocês, né? Se vocês separaram aí, se foi do primeiro livro, não sei, tá bom? Mas aí eu quero sair a declamação um pouquinho de vocês. Alguém quer começar ou vamos na ordem? Tu me pegou de surpresa agora, viu? Então a gente começa com o Rubens, que ele já está com o livro aí na mão dele, né? Então a gente já conhece um pouco
sobre o texto, os textos aí do livro dele. Eu achei bem bacana a ideia. Pronto. Eu vou ler, então, a poesia que inspirou o título do livro, tá? Perfeito, eu estava esperando essa mesmo. Não há poesia na betoneira. O mundo inteiro é uma betoneira, feito de aço, que cospe dor e concreto. Essa massa toda girando vai de um lado para outro, da periferia ao centro. Se misturam, mas não se gostam. Se beijam, mas não se apaixonam. Não há poesia nesse troço. Esses poucos versos são também feitos de aço, que da betoneira são cuspidos. Não há poesia nesse mundo. A dor carrega o poeta, enfia-lhe numa betoneira que cospe sangue e aço. É isso. Bem, Linda. perfeito. Show de bola. Você quer ir agora, Cleide? Eu posso ler um trecho do livro Um Pai Chamado Deus, porque eu não tô com o e-book do Flores no Jardim, mas eu posso ler um trecho aqui para poder falar um pouco sobre esse livro, né, que é o meu lançamento mais novo agora, né, de Um Pai Chamado Deus. Eu acho que é até bacana falar um pouco. Aí eu posso ler um trecho. Pode ser? Pode, fica à vontade. Assim. O amor incondicional. O amor de Deus por nós é incondicional. Uma verdade que se estende além da nossa compreensão. Diferente do amor humano, que muitas vezes é baseado em condições, o amor de Deus não depende de quem somos ou do que fazemos. Ele nos ama porque Ele é amor. Esse amor incondicional é demonstrado de forma suprema através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Em Romanos 5:8 lemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor incondicional de Deus é uma âncora para nossas almas. Ele nos ama em nossos melhores e piores momentos. Quando falhamos, quando nos afastamos, ou quando sentimos que não somos dignos. Seu amor permanece constante. Muito lindo. Show de bola. Parabéns, Cleide. Obrigado. Isa, tá pronta? Estou pronta. Eu escolhi aqui um conto do Flor de Cacto, que é um conto que abre a coletânea, né? Se chama A Flor da Paquera e do Maracujá. A flor linda, exótica, em tons de lilás e branco, chamou minha atenção. Porém, não mais do que o garoto da casa da frente. Todos os dias, quando ia comprar pão e passava pela calçada do vizinho do lado, onde estava o arbusto com a linda flor, meus olhares se dividiam entre a planta e a casa da frente, à procura do tal garoto. Eu ficava vidrada. Um dia, ele apareceu na calçada. Nervosa, peguei uma das flores e coloquei atrás da orelha. Achava que, com a flor nos cabelos, o menino ia reparar em mim. A bicha, além de linda, era cheirosa, mas o menino nem tchum. Eu definitivamente não sabia o que fazer e entrei em casa. Mãe, olha que flor mais linda eu encontrei na calçada do vizinho. Ah, é uma flor de maracujá. É linda mesmo. No dia seguinte, um senhor, vizinho da casa ao lado, bateu à porta. Ouvi quando ele estava ralhando com a minha mãe. Olhe, diga para essa menina buliçosa que arrancou uma flor do meu pé de maracujá. Agora eu vou ter um maracujá a menos. Que ela nunca mais bula no que é dos outros. O velho estava fumando numa quenga. E no mesmo dia, descobri que o menino da frente tinha ido embora. Nunca mais trisquei numa flor de maracujá. Olha aí, que bacana. O seu livro a maioria são contos, crônicas? Misturado, contos e crônicas. São 4 autoras, né? Alguns puxavam mais para crônica, outros gostavam mais de fazer contos. Eu acho muito bacana a crônica, né? A Cleide falou aí também um pouco sobre o escrever crônica. Mas assim, Cleide, eu achava que eu não sabia escrever crônica, sabe? Quando eu comecei a escrever, quando eu vi, não, isso aqui é uma crônica. Né? E hoje eu escrevo bastante também. Meu próximo projeto, depois do Café com Letras, que é só prosa e poesia, é crônica e poesia.
Tem Que algumas crônicas chique. que eu escrevi também ao longo da minha vida literária e fui guardando. Eu faço assim, eu vou escrevendo e guardo e depois eu puxo tudinho para poder fazer alguma coisa com eles. Né? Eu vou ler aqui também o meu, que é do Café com Letras, né? Que é uma coletânea de prosa e poesia, tá bom? Que é o primeiro texto do livro que eu selecionei. Um dia me disseram, nunca nade em águas profundas. Você não sabe o que pode encontrar na imensidão profunda de mares vastos. Por isso sempre nadei em águas rasas. Todas as vezes machuquei-me em pedregulhos que estavam muito perto da margem, possível de desviar. Arranhei-me diversas vezes. Mergulhar de cabeça em águas rasas é perigoso. Mergulhar com cuidado também. Não importa como. Águas rasas sempre te machucarão. Porque quando você pensa que estão mostrando tudo, sempre há alguma pedra escondida. Águas profundas não. Você pode até se perder nelas, mas sempre terá algo mais para explorar. Águas e pessoas rasas devem ser evitadas. O amor e o mar nos atraem por sua profundidade. É isso. A gente já está aqui chegando no nosso finalmente, né? Eu só gostaria agora de saber de vocês a questão desse contexto literário, que foi a dificuldade que mais vocês tiveram, que vocês encontraram, assim, na questão da criação do livro, né? Questão de editora, você já pode dar uma dica aqui para os escritores que estão aqui, se vocês procuraram editoras, se vocês foram mais na questão independente, né? Compartilhar aqui com a gente como foi esse caminho até finalmente ter o livro, né? A Isa pode começar, que está aqui do meu lado. Pronto. A primeira dificuldade que a gente esbarra é na questão financeira mesmo, né? Inicialmente, porque tem um custo. Se você não tiver uma reserva, né, dificulta um pouco. Mas e tem outra questão também, por exemplo, hoje em dia a gente tem autopublicação gratuita, né? A gente tem as plataformas de autopublicação. Mas você sempre fica naquela assim, será que é de qualidade? Será que vão entregar? Né? Então a gente fica naquele desconfiômetro ligado, né? É outra questão também. O livro da galinha, né, dos bichinhos lá do quintal, eu cheguei a enviar para um edital de fomento aqui da cultura de Fortaleza, e ele ficou em segundo lugar, mas só tinha uma vaga para Fortaleza, né? E isso me deixou feliz, dizer, não, se ele ficou em segundo lugar é porque ele tem qualidade. Só que quando eu enviei para o edital, ele não tinha as ilustrações, porque também é outra coisa cara. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades quando a gente vai publicar, porque assim, o bloqueio criativo, a própria escrita em si, não chega a ser uma dificuldade. Quando você já está com o livro pronto, manuscrito ou digitado, você já está com aquela ideia, eu não vou publicar. Aí quando você parte para fazer os primeiros contatos, as pesquisas, né, onde é que eu vou publicar, eu vou mandar para um edital, mas só tem tantas vagas e não sei o quê. E quando eu mandei para esse edital, um das observações dos avaliadores foi que ele não tinha ilustração, porque na época eu mandei só o texto, né? Aí eu fui atrás do ilustrador, o ilustrador era caro, mas hoje em dia tem inteligência artificial, né? E tem uma série de questões. E aí você vai observando com cuidado. No meu caso, eu faço as revisões dos meus próprios textos, né? A professora de redação, sempre corrigir, apesar de que tem pessoas que dizem, olha, você não pode revisar seus próprios textos, não sei o quê. Mas eu mesma faço minha revisão, às vezes eu peço para uma colega de letras dar uma olhada, ver se não passou nada batido assim, e tudo mais, mas nunca tive problema com isso. Então é um custo a mais, então você tem ilustração, diagramação, revisão, capa, impressão, se você for fazer um lançamento, né, no caso desse meu aqui, do Alto da Professora Cícera, eu barateei o máximo que eu pude, a ilustração é só a capa, né, ele tem 40 e poucas páginas.
Fui fazer um lançamento, eu fiz uma tiragem mínima, não fiz assim um número grande de livros, porque eu não sabia se eu ia conseguir vender, né? A gente sabe que vender livro também é uma questão complicada no Brasil, né? As pessoas preferem dar, sei lá, R$ 200 num show de 2 horas, ou R$ 100 numa pizza, mas não quer dar R$ 35 num livro, né? Que você vai ler várias vezes, que você pode presentear alguém. Então, tem todas essas questões aí envolvidas, né? Aí tem, quando você encontra finalmente alguém, geralmente é indicação, né? Ah, eu fiz diagramação com fulano, imprimi meu livro com Beltrano, aí você vai, né, por indicação das pessoas, porque você está com aquele desconfiômetro ligado, aí você vai juntando as coisas, vai fazendo o lançamento, é uma coisa à parte que eu fiz mais para amigos e familiares, né, parentes e todas as pessoas ali do nosso círculo de amizade, mas também é algo que tem um impacto, assim, no custo que a gente tem que levar, né, no papel e na caneta aí, quando for fazer essa contabilidade. Nunca quis viver de vender livros, assim, nunca foi uma coisa que eu vou ser escritora, vou viver da minha arte. Nunca tive essa pretensão, justamente por conta dessas dificuldades que a gente encontra. Mas eu já enviei esse livro aqui para uma editora, depois que ele já foi publicado, depois dessa publicação independente. A editora fez vários elogios ao livro para entrar no catálogo, não sei o que, não sei o que. E quando eles vieram com a proposta de lançar o livro no catálogo deles, eles colocaram o preço lá para R$ 8.000, entendeu? E eu teria que pagar a metade. E assim, aí você vê o quanto as editoras também têm as editoras grandes, ou não tão grandes assim, também tem essa dificuldade, né? Ah, tá, eu vou investir, e aí se não vender, como é que fica o investimento que eu fiz? Né? Então, tem vários riscos aí para quem quer escrever, para quem quer vender sua arte, né? Infelizmente, não estou querendo desestimular ninguém, ao contrário, né? A questão é que, assim, é uma coisa minha. Tem gente que vende. Me deram uma dica assim, ó, você faz um churrasco, entendeu? Chama os seus amigos, cobra tanto e a pessoa ainda leva o livro. E aí você vende seus livros para a galera. Então, às vezes é uma questão do marketing, da comunicação, né? E eu tenho essa limitação de venda, mas talvez o Rubens não tenha, a Cleide não tenha, né? Isso é uma experiência minha, que talvez não aconteça com outras pessoas. E é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Às vezes o pessoal me fala muito, sabe? Assim, eu tenho que dar a cara a tapa e ir pra internet. Tem que criar conteúdo. Eu não sou disso. Eu boto, ó, tá aqui. Quer, não quer, compra se quiser. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Eu sigo muitos escritores, inclusive tem uma escritora aqui de Fortaleza, que eu sigo ela desde quando ela começou a escrever, e ela subiu, eu esqueci o nome dela agora, vou passar para vocês. Mas ela estava aqui na internet divulgando, fazendo vídeo, fazendo reels, e ela conseguiu realmente alavancar o trabalho dela. Hoje ela tem uma venda bacana. Mas aí vem de cada um, né? Eu já não consigo fazer isso. Assim, não é possível que eu disse no meu lançamento, né, dos meus livros. Eu disse, olha, eu estou muito feliz porque é um sonho realizado. Né? Mas às vezes é uma coisa que você mesmo, por você ter essa limitação de marketing, de divulgação, você mesmo não se sente limitado. Mas tem gente que vai com a cara e com a coragem. Então, é tanto que eu já publiquei, depois desse livro, já publiquei a coletânea com as meninas, já lançamos na Bienal, já estou querendo lançar o meu segundo livro solo. Quer dizer, não é impossível, né? Acredite no seu sonho, mas sabendo que a gente tem alguns percalços. Eu acho que já foi mais difícil antigamente, né? Muito mais difícil. Não existia essas plataformas de autopublicação como hoje tem, né? Então, eu acho que hoje está mais difícil do que antigamente. Hoje a gente não fica refém. Aí você manda um livro para uma editora, aí a pessoa diz, seu livro não está bom, ou não é vendável, ou não sei o quê, 1000 coisas, aí você fica desestimulado. Hoje em dia não, você faz sua tiragem, você vende para os seus amigos. Numa dessa alguém viu, alguém gostou, e aí professor de escola quer fazer um projeto, aí você já vendeu seus livros para aquela escola, e assim, devagarzinho, né? Vai. Por aí vai. Eu sempre costumo, não sei se vocês conhecem a Wyclef, conhecem? Sim. Sim. Postar pela autopublicação, mas também o
o retorno é pouco, né? Porque eles colocam o preço lá em cima. Embora todo o trabalho de diagramação é com a gente, capa é com a gente, eu tive que sofrer, porque eu fui aprender a diagramar um livro para poder postar, eu não queria pagar alguém para diagramar. Aí eu passei um mês estudando diagramação para poder aprender a diagramar meus livros, para não ter esse custo, né? Passei outro tempo aprendendo a fazer capa, aí por aí a gente vai seguindo a vida, né? Rubens, fica à vontade para falar. Pronto, eu acho que em boa parte dos problemas eu compartilho das questões que a Isa levantou, né? Mas em relação especialmente ao meu livro, a primeira questão foi se a editora ia fazer como eu queria, né? Porque é o seguinte, eu tinha imaginado o livro que as poesias seriam 2 em cada página, né? Porque é um livro menorzinho e tal. Ele não é tão grande, né? Obviamente, são 80 e poucas páginas, mas não chega a ser tão grande. Eu, por exemplo, pegar o livro da coletânea, né, de outros autores, né, que são muito maiores, assim, de poesia e tudo mais. Mas eu queria menorzinho e tudo, só que não foi possível, né? Por conta, inclusive, da dificuldade de edição, de botar, porque isso poderia ter problema na configuração das páginas, enfim, uma série de problemas, né? E como eu aceitei uma chamada pública, né, eu fui aceitando as condições que estavam no contrato, né? E eu, como era o primeiro livro publicado e sairia gratuito, eu pensei, cara, vou aceitar. Não, assim, o que vier nesse momento é lucro, porque, como eu falei, eu estava desempregado, enfim, sem recurso nenhum para poder fazer isso, né? Mais uma coisa que em relação a vendas, né, que eu acho que esse também é um problema meu, né? Como vender o livro, como, né, fazer com que o seu livro chegue nas pessoas. Eu tenho também essa dificuldade da internet, né? No começo eu publicava bastante coisa antes do lançamento, quando estava em pré-venda, né? Até porque também estava previsto em contrato fazer isso, né? Só que eu sou uma pessoa que usa o Instagram muito pouco para publicação e muito mais para estar vendo a coisa dos outros, né? E aí, essa dificuldade também, acho que é esse problema mesmo, dificuldade de estar sempre na internet, sempre postando coisa. E não é só postar, é editar o vídeo, fazer um marketing bacana do seu livro, né? Enfim. Mas tem uma dica que eu peguei com a Patrícia Cacau, que é essa escritora cearense, né? Ela falou o seguinte, olha, para onde eu vou, eu levo meu livro, nem que seja um exemplar, 2 exemplares. Porque se alguém, por exemplo, eu estiver na rua, alguém soltar a conversa sobre livro, eu já, opa, ó, você conhece uma escritora ou um escritor, né, cearense, você gostar e tal, preço e tal. E eu tô assim, né, todo canto que eu vou para a escola, levo os meus livros, vou para Fortaleza, levo os meus livros, né, vou para outro canto que eu tô com uma mochila, com uma bolsa, boto o livro dentro, vai que aparece alguma oportunidade de eu vender o livro, né. E assim, botar a cara a tapa na internet, mas também fora dela, né? Porque às vezes no tete-a-tete pode ser que venda mais, pode ser que venda melhor, né? Eu já pensei, claro, agora eu estou aqui em Quixeramobim, mas quando eu estava em Fortaleza, eu pensava em sair nos bares do Benfica vendendo livro. Como eu já vi pessoas, eu já comprei pequenos livros, né, assim, de poesia de pessoas vendendo no Benfica, em bares do Benfica, né? E eu fiquei, pô, acho que é uma estratégia legal. Aproveitar a feira que tiver em universidade, essas coisas, né? Então, como nós não temos muito recurso, eu acho que isso é uma realidade de maioria de nós aqui nessa live, aproveitar o que a gente tiver para vender o livro. Se, né, como a Isa falou, se for um churrasco, faz o churrasco, se for ir no bar do Benfica, ir nos bares do Benfica, mas é isso também, ter tempo, também ter saco, ter que conversar, ter que ouvir muito não, né? Querendo ou não, você está ali, né, vendendo um produto que as pessoas não estão a fim de consumir outra coisa, não necessariamente o seu livro, né? Então você tem que estar no processo de convencimento e tal. Então acho que de fato esses são os principais problemas, né?
como como eu já havia falado, meu livro, né, foi a edição, a parte gráfica, né, a impressão foi gratuita, todo o início dele foi muito tranquilo para mim, né? Mas, claro, se eu quiser pegar mais livros, eu consigo com desconto da editora, né? E aí eu pago uma parte, né, para a editora, e a outra parte vai. O que eu vender, o resto é para mim. E eu estou nessa empreitada, inclusive, né? Porque foi um erro de cálculo meu, assim, uma teimosia minha, porque eu tinha feito o lançamento do livro e eu pensei, não, estou chamando um monte de gente, vai acabar vindo muita gente, né? E acabou que não foi tanta gente, assim, por vários motivos, né? Assim, o horário que eu havia conseguido, enfim. Mas e aí eu fiquei com bastante livro para vender depois, né? Então estou nessa empreitada de tentar vender o que eu tenho aqui para, quem sabe, pedir mais, em uma quantidade reduzida agora, para não ficar nessa tendência, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu gostei dessa ideia. Eu vou dar com meus livros na bolsa agora também. Boa. Quando tiver, oferecer. Eu saio pouco com os meus livros, às vezes eu tô em algum canto, aí surge a conversa, né? E o pessoal, cadê? Deixa eu ver, eu não tenho aqui. Tá tudo em casa. Eu já faço Gostei da ideia. isso, né? Eu Eu vou vendi meu adotar. livro semana passada para o meu psicólogo, fui para terapia. Ele, Oh, depois eu quero, não compra, depois não, compra agora, eu tô com ele aqui. olha aí, que Eu já bacana. faço isso. Nossa, eu vou adotar essa ideia agora, ó. Não tinha pensado nisso. Cleide, fica à vontade, Cleide. Eu É uma grande nem perguntei, dificuldade. desculpa, eu nem perguntei. Vocês já estão conseguindo ver todo mundo? Não. Não, Eu não. Não? só consigo Meu Deus, ver o vai lá. Rubens. Fica à vontade, Cleide, pode falar. É realmente uma grande dificuldade quando você fala em publicação. Já passei alguns apertos, questão de publicação. Hoje já estou mais tranquila. Além da questão financeira, é muito importante a gente ver a qualidade da editora, quem vai pegar o seu livro. Então, com o tempo, eu aprendi a valorizar o que eu escrevo, o que eu produzo. Então, como autora, como escritora, a gente tem que valorizar, é igual um filho para a gente. Então, a gente tem que valorizar muito isso. Não é para ir para a mão de qualquer um. Porque a questão é que muitas das vezes você tem só os caça-níqueis, só aquelas editoras que só querem o livro para ganhar dinheiro. Mas elas, na verdade, não cuidam do seu autor. Hoje eu já não vivencio isso. Então, assim, eu falo isso porque, como eu sou uma das fundadoras de grupo de escritores lá em São João do Rei, aqui em São João do Rei, eu vejo essa dificuldade. A gente tenta apoiar os escritores. Aqui a gente tem uma parceria com a Biblioteca Municipal da cidade e sempre que a gente pode, a gente incentiva os escritores e a gente prepara a questão de live com eles, prepara para poder eles lançarem um livro gratuitamente, fazer o lançamento deles dentro da Biblioteca Municipal, para poder ter um engajamento, para ter uma seriedade maior. A gente faz lives, a gente conversa, a gente dá dicas. Então, eu aprendi muito nesse tempo. Hoje, eu, quando vejo uma editora, que é o meu caso, minha última editora, para mim foi a melhor, porque não só abraçou meu livro, mas abraçou a minha carreira como escritora. Então, ela tem um ganho dela? Tem, mas você se sente amparado. A editora, ela se importa, ela quer saber como a coisa está andando, ela valoriza o seu trabalho. Então, mais do que escolher uma editora, você tem que ver quem vai manejar o seu livro, quem vai cuidar do seu livro, quem vai preparar o seu livro. Porque a questão também da venda é muito influenciada pelo tipo de trabalho que foi feito no livro. Então, isso é muito importante, se ela vai estar junto com você. Então, eu tive muita dificuldade antes, porque eu não tinha essa visão também. Porque a gente fica muito à mercê, a gente fica muito na mão das editoras, muitas vezes. Porque é o teu sonho. E às vezes, se você está no início de carreira, você tem um sonho que é publicar a todo custo, porque é igual a Isa falou, não é questão só de vender, você está realizando o seu sonho. Então, às vezes, você vai correr atrás disso aí, mas não vai ter dessa visão. Mas com o tempo, quando você começa a fazer as publicações, já começa a avaliar, ver o seu valor, saber escolher
pensar primeiro, será que é melhor eu fazer uma autopublicação, se a qualidade não vai cair, se dessa maneira que eu vou fazer realmente vai surtir efeito. Essa ideia que o Rubens falou de estar levando os livros, eu tenho um amigo meu, Bruno Black, ele é do Rio e ele vende muito livro, e ele leva os livros dele, ele faz isso mesmo. Às vezes ele está no aeroporto, às vezes quando ele surge na conversa, ele já está vendendo um livro, as pessoas estão comprando o livro dele, é fantástico. Essa ideia é muito bacana, porque às vezes numa roda, numa conversa assim, a pessoa compra o seu livro. Então, a questão de fazer conteúdo na internet é complicado, sim, igual ele falou de edição, de você ter que editar, de você fornecer conteúdo, mas é algo muito importante. Porque quando você está no Instagram, você tem a oportunidade de as pessoas não só comprarem o seu livro, mas as pessoas conhecerem você, saberem que tipo de conteúdo você fornece. E às vezes as pessoas elas vão comprar o seu livro pelo conteúdo que você já fornece no Instagram. Isso é importante também. Então, você passar essa imagem, o conteúdo de o que você fornece, isso pode atrair pessoas para poder você estar conseguindo fazer essa venda também. Então, assim, hoje eu vejo que é uma dificuldade grande para alguns, mas como eu falei, como eu trabalho diretamente com alguns escritores lá no grupo e a gente tenta se apoiar também, eu acho que isso é muito importante. Quando você é escritor e você tem um coletivo de escritores na sua cidade, você precisa se agregar a eles, porque você tem a sua mão. Se você tem um sonho de ser escritor, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se agregar a um grupo coletivo de escritores, porque você vai conhecer inúmeras histórias e vai conseguir entender muita coisa. E, às vezes, desenvolver o seu talento que você não conseguiu até agora. E eu já tive essas experiências nos eventos que a gente faz aqui no Rio, no São João del Rei, na biblioteca, alguns eventos que a gente faz pelos escritores, de pessoas que, eu escrevo poesia, mas eu não sei o rumo que eu vou tomar para poder conseguir publicar. Entra para o grupo. Nossa, agora estou com uma visão melhor, porque tem outros poetas dentro do grupo. Tem igual eu estava falando da questão de crônicas. Você tem outras pessoas que escrevem. E elas podem te dar um norte, porque já estão mais tempo na estrada. Então, é muito importante esse apoio. A literatura precisa disso. Porque a gente consegue sustentar mais quando a gente consegue se unir. Então, são muitas portas. E dá para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Então, é legal a gente se apoiar nisso. E essa questão financeira e de editora, pensar, sabe? Hoje, eu estou muito feliz. Eu posso dizer que eu estou numa editora que fez o meu livro com todo carinho, com muito cuidado, que observou cada detalhe, que fez a capa e faz você ir junto com eles no processo. Quer saber a sua opinião em tudo. E isso daí, para mim, isso me ganhou. A editora me ganhou quando ela, não, você tem que fazer parte do processo, cada detalhe. Isso aí é uma obra muito boa. Então, o meu conselho para quem está começando é se filie a um grupo de escritores. Escute a experiência de quem já está mais tempo na estrada. E valorize o trabalho que você produziu. Valorize o trabalho que você produziu. E corra das editoras caça-níqueis. Sabe? Se você tem já talento para mexer com coisas de informática, tem aquela coisa que você já consegue, tente fazer uma autopublicação. Mas valorize o seu trabalho. É verdade. Isso é Cleide, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando assim, como as coisas acontecem, as coisas melhoram conforme a experiência, né? Quando a gente não tem a experiência, ou quando não tem outra pessoa que já teve uma experiência para compartilhar com a gente fica nessas dúvidas, nessas incertezas, às vezes cai em alguma cilada. Verdade. Então, muito do que a gente consegue fazer vem muito da experiência, né, de se jogar, e também das experiências dos outros, né? Quando a gente está num coletivo, alguém compartilha, olha, essa experiência aqui foi legal, essa não foi tão boa, esse editor aqui é não sei o quê, olha, eu passei por isso. É muito bacana essa experiência da gente ter e também essa troca de experiência com os outros. Essa troca de figurinha, essa partilha, é o que ajuda bastante, né? Hoje mesmo eu estava aqui no Instagram e eu vi um vídeo de uma escritora que falou exatamente isso, que a publicação, o livro, ele é coletivo até quando ele é independente, porque você vai precisar de alguém para publicar, você vai precisar de alguém para fazer, nem que seja, né, o prefácio do seu livro. Então, nunca é algo sozinho. Nunca é algo sozinho. Então, você está sempre precisando de alguém ou de alguém, né? Então, sempre você está assim, junto com o coletivo. O coletivo aqui de escritor de portal,
me ajudou bastante a conseguir começar a compartilhar, ir atrás. Eu só publiquei o meu primeiro livro depois que eu entrei no coletivo, conversar com alguns integrantes, entender um pouco sobre como é que funcionava. Então, tudo isso é bem importante. Gente, nós estamos aqui nos finalmente, né? Eu não sei porque a Isa travou aqui para mim, não sei se ela ainda está aí. Tô. Tá, né? Eu travou agora. Mas quero finalizar agora, agradecer imensamente aqui. Foi um bate-papo muito bacana, gostei muito de conhecer um pouco sobre vocês, um pouco sobre as obras de vocês, tá bom? Deixo aberto aqui já o convite para a participação da nossa antologia, que é a Vozes de Portal 2. Vai ainda esse ano, provavelmente no segundo semestre, e agora nós estamos aí na correria de Mulheres do Portal, tá bom? Mas já fica aqui aberto o convite também, espero um dia poder conhecer vocês, né? O Rubens e a Cleide aqui também, nos nossos encontros presenciais. A Cleide já prometeu aí no piquenique no segundo semestre, né, Cleide? Então, sim. Espero conhecer você aí, o coletivo também, muito ansioso para lhe conhecê-la, tá bom? Rubens, aí tu passa pra gente aí as coordenadas, né, desse sarau que vai ter aí, que você vai fazer parte, qualquer coisa, se couber a participação do coletivo, do Escolha dos Portais, a gente tá lá para prestigiar você, tá bom? Então, você avisar que a gente tá lá. Isa, espero ver você mais vezes nos nossos encontros também. Foi bem bacana o nosso piquenique hoje, agora a nossa live, tá bom? Querem falar alguma coisa para finalizar? Fique à vontade. É só agradecer mesmo, né, a oportunidade de, primeiramente, fazer parte desse coletivo, né, e também dessa live. Foi muito bom conhecer a Cleide, o Rubens, falar um pouquinho, né, sobre as nossas obras, nossa trajetória. Então, muito obrigada, Nathaniel, Cleide, Rubens e todo mundo que está assistindo aí. Um abraço. Pronto, eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo. Eu tinha visto que alguns alunos meus que entraram aqui, mas já saíram. Eu ia dizer que ia valer ponto. Mas muito bom, assim, conhecer novas pessoas, novos escritores, escritoras, até porque para a gente não se sentir sozinho no mundo, né? Eu acho que o coletivo também serve bastante para isso, né? Para a gente se fortalecer, como já foi falado aqui. Novamente, agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco do meu livro, ouvindo também um pouco do livro de cada um, dos livros de cada um, da história, da caminhada de cada um. E eu gostaria, se possível, ler uma última poesia minha, se vocês aceitarem. Fique à vontade, por favor. Pronto. Essa eu gosto bastante. Ela se chama Na Volta para Casa. Diante da marcação final do relógio, as pernas se agitam, há um dedilhado sobre as mesas. É hora de visitar seu lar. É hora de respirar, de deixar o coração, o sangue bombear. É hora de correr e se assustar. É hora de deixar as ideias indecentes tomarem ar. Sentados, vão todos calados, do lado da janela ou do corredor. Sofrem sozinhos com sua dor. As pernas já não se agitam, o dedilhado agora é sobre o celular. Querem chegar em casa sem muita pressa de voltar. É isso. Muito obrigado a todo mundo. Show de bola, parabéns. Lindo. Gente, eu quero agradecer imensamente esse convite. Eu amo uma live. Muito obrigada. E eu quero deixar aqui o convite, gente. Venha para o coletivo. Faça parte de um coletivo. Aproveite a oportunidade e vamos aí espalhar literatura por todos os lugares. Então, eu deixo aqui esse convite especial. Eu agradeço muito por fazer parte do coletivo. Acho sensacional. Então, você também tem essa oportunidade. Então, traga suas ideias, venha fazer parte, você vai ser recebido de braços abertos. Que maravilha. Mais uma vez, obrigado à participação de todos vocês. E espero mais para frente a gente poder compartilhar mais e mais, tá bom? A gente continua o nosso bate-papo, a nossa partilha lá no grupo, em outras lives e outros encontros, tá bom? Abraço a todos e